Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. De regresso então para mais um vídeo da disciplina de Matemática A do 11º ano, no tema das funções irracionais, mais concretamente nos problemas com essas mesmas funções irracionais. O exercício 24 diz-nos o seguinte: considera então em referencial x, y, z o ponto P de coordenadas 0, 4, 3. Admite então que um ponto Q, este, se desloca ao longo do semi-eixo positivo das cotas, o eixo OZ, nunca coincidindo com a origem do referencial. Bem, se ele se desloca assim aqui no semi-eixo positivo, nunca coincidindo com a origem do referencial, quer dizer, poderá ir, terá de ser sempre esta cota do ponto Q maior do que zero, né? Poderá ir até infinito, né? Não temos aqui qualquer restrição nesse sentido. Seja então a função f a função que faz corresponder a essa cota do ponto Q o perímetro do triângulo OPQ, que vemos aqui na figura. Na primeira questão temos que mostrar que a expressão dessa função f em função da cota z do ponto Q é dada por esta expressão: z mais 5 mais raiz quadrada de z quadrado menos 6z mais 25. Ou seja, nós para mostrarmos que a função é dada por esta expressão, o que nós vamos ter é que definir o perímetro do triângulo OPQ em função todo ele da cota do ponto Q. Bem, se a questão é para definir o perímetro, né, em função da cota, então vamos explorar a forma que nos dará exatamente o perímetro desse triângulo. Então o perímetro do triângulo OPQ, o que é o perímetro? É a soma, né, dos comprimentos dos lados. Então será igual a esta medida OP, né, será assim este comprimento OP, mais este comprimento QP, ou seja, mais o comprimento de Q até P, mais este comprimento de Q até O, ou seja, mais QO. Atenção que eu tenho que definir isto em função da cota do ponto Q. Bem, uma vez definida então a expressão do perímetro, eu vou já definir aqui as pequenas partes. Reparem que o QO vai variar, né, consoante a posição do ponto Q. Se o ponto P estiver aqui, quer dizer, QO há de ter esta medida, mas se o ponto P subir, né, essa medida vai aumentar. Se o ponto Q descer, né, vai ficar mais pequena. Se subir, vai ficar o comprimento desse segmento QO, ou seja, é móvel, né? Mas não há problema, porque nós temos de definir este lado em função da cota do ponto Q, sendo a cota do ponto Q exatamente esta medida aqui, que vamos então defini-la como Z, ou seja, o comprimento de Q até O é simplesmente dado pela cota, exatamente pela cota do ponto Q. Quanto ao comprimento de OP, o comprimento de OP, este aqui, posso então trabalhar, visto que tenho as coordenadas do ponto P, são 0, 4, 3, posso trabalhar assim aqui o teorema de Pitágoras, né? Assim aqui, onde sei que esta medida é 4, né? E sei que esta alturazinha, este cateto do triângulo é 3. Então vou fazer um cálculo auxiliar para determinar esse comprimento OP, aplicando o teorema de Pitágoras. Terei então que OP ao quadrado, será que é a hipotenusa deste triângulozinho, que eu marquei aqui a verde, há de ser a soma dos quadrados dos catetos, ou seja, 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Isto agora é uma mera questão de cálculo. Temos então OP quadrado será igual a 16 mais 9, o que quer dizer então que OP será simplesmente igual a 16 e 9 é 25, então teríamos mais ou menos a raiz, né, o quadrado, aplicávamos a raiz ambos os membros. Atenção, teríamos mais ou menos, mas como estamos a falar de medidas, ficaremos então com apenas a solução positiva, o que teríamos raiz quadrada de 25, o que será exatamente igual a 5. Então eu tenho que OP há de medir 5 unidades. Agora, o grande problema aqui é nesta definição de QP, vai dar um bocadinho de trabalho. Porque esta definição assim aqui de QP também não será um valor fixo, OP será sempre fixo, mas quer dizer, QP não será. Imaginem que o ponto Q estava aqui, quer dizer, a medida de P até Q já seria um bocadinho maior, né? Se o ponto Q estivesse ali, seria um bocado maior. Então, sendo móvel,
vamos ter que fazer assim aqui uma definição. Como é que podemos fazer a definição desta medida de QP? Bem, eu vou imaginar assim aqui o triângulo, não é? Vou imaginar que eu ando à procura de fazer estas definições, obviamente tem que ter triângulos retângulos. O triângulo azul não é retângulo. Talvez exista uma posição do ponto Q onde ele é retângulo, mas quer dizer, o ponto Q movendo-se, este triângulo, não temos a certeza, o azul, que seja retângulo. Então teremos de criar aqui um triângulo que com toda a certeza seja retângulo, qualquer que seja essa posição do ponto Q. E assim, com um bocado do olho para estas coisas, podíamos imaginar assim este triângulo que está aqui. E este triângulo com certeza que será retângulo, independentemente da posição do ponto Q. Reparem, movendo um pouco o Q para cima, né, eu teria assim, iria até ali, mas depois, quer dizer, este triângulo continuava a fazer 90 graus aqui exatamente ali, independentemente da posição do ponto Q, esteja mais abaixo ou mais acima. Então trabalharei com este triângulo cor de laranja. Agora, para definir PQ, né, que é o que eu preciso aqui de definir QP, eu vou ter que definir os catetos. Se este cateto aqui não há problema, porque é exatamente igual a 4, eu neste cateto já tenho que ter mais cuidado com a definição. Mas não há problema, porque se eu sei que isto tudo é igual a Z, né, e sei que este bocadinho é igual a 3, seja lá qual for o valor de Z, seja grande ou pequeno, se eu sei que isto tudo há de ser Z e que este bocado aqui há de ser 3, então este cateto, vou colocar aqui noutra cor, este cateto assim aqui, eu vou poder então defini-lo como Z, que há de ser o comprimento todo, menos este pedaço, então Z menos 3. Depois de definido então os catetos, eu posso trabalhar o teorema de Pitágoras no sentido de determinar a expressão que me vai dar QP. E então diria que QP ao quadrado, né, a hipotenusa deste triângulo ao quadrado, será igual à soma dos quadrados dos catetos. Então terei aqui 4, então 4 ao quadrado, mais, e este cateto aqui, que será então Z menos 3 tudo ao quadrado. Então agora vou desenvolver aqui o quadrado do binómio no sentido de definir uma expressão para QP. Terei então QP ao quadrado será igual, 4 ao quadrado é 16, abrindo aqui o quadrado do binómio vou obter o primeiro ao quadrado, ou seja, Z ao quadrado, depois o dobro do produto, menos 3 vezes é menos 3Z, o dobro menos 6Z, e depois terei ainda o quadrado menos 3, que será exatamente igual a 9. Vou apenas simplificar a expressão, terei então que QP ao quadrado será igual a Z ao quadrado menos 6Z, e 16 mais 9 há de me dar então 25. Mas eu não quero QP, ou para o perímetro preciso mesmo, quer dizer, não quero ao quadrado, eu preciso mesmo do comprimento de QP. Não há problema, basta aplicar a raiz. Sendo assim, então QP será dada pela raiz quadrada de Z ao quadrado menos 6Z mais 25. Então tenho aqui definida a expressão que me dá o comprimento de QP unicamente em função da cota Z. Unicamente em função da cota Z. Então, sendo assim, já posso colocar aqui a expressão. Então tenho que QP será igual à raiz quadrada de Z ao quadrado menos 6Z mais 25, e visto que já tenho todas as peças, agora posso estabelecer aqui a fórmula, ou melhor, a expressão que me dará o perímetro. Terei então OP é 5, mais QO é Z, mais então QP, que será dada pela raiz, né, pela raiz de Z quadrado menos 6Z mais 25. Sendo então agora a função f, que me dá o perímetro do triângulo em função da cota, é só escrever f em função de z, será exatamente dada por 5 mais z, mais então a raiz quadrada de z quadrado menos 6z
mais 25, isto como queríamos então demonstrar, e assim teríamos a primeira questão resolvida. Quanto à segunda questão, diz-nos o seguinte: sem roer a calculadora, determina a cota do ponto, que é, obviamente, de modo a que o perímetro do triângulo seja igual a 16. Bem, se o perímetro é igual a 16, e se eu tenho aqui uma função, quer dizer, se o perímetro é 16 e o que eu quero é a cota, né? E a cota é o z, e eu tenho aqui uma função que me dá o perímetro em função da cota, quer dizer, está mesmo a olhar para mim. Então eu vou ter que resolver a equação, ou seja, vou entrar na função e vou perguntar qual é o valor da cota, né? Qual é o valor da cota, quando o perímetro, e o perímetro é dado por esta função f, é igual a 16. E vou resolver esta equação. Vou então substituir f de z pela respectiva expressão. Então teria z mais 5 mais raiz quadrada de z ao quadrado menos 6z mais 25. E isto será então igual a 16. E vou resolver esta equação irracional. Como é que resolvemos as equações irracionais? O primeiro passo passa por isolar a raiz num membro. E para isolar a raiz neste membro, tudo o resto, chauzinho, passa para o outro. Então isto há de ser equivalente a ter a raiz ali sozinha, raiz quadrada, de z quadrado menos 6z mais 25, igual então a 16 menos z menos 5. Vou agora simplificar este segundo membro e vou obter raiz quadrada de z ao quadrado menos 6z mais 25, igual, simplificando, 16 menos 5 há de me dar 11 menos z. Depois de ter a raiz, o radical isolado no membro, o que eu vou fazer é elevar agora, neste momento, ambos os membros ao quadrado, de modo a perder a raiz. Porque se eu tiver a raiz quadrada ao quadrado, o quadrado, né, pode não cancela mesmo com a raiz. O que está de ser equivalente, ali cancela a raiz, aqui vou fazer o quadrado do binómio. Cancelando a raiz, vou então obter z quadrado menos 6z mais 25, exatamente igual, efetuando aqui o quadrado do binómio. 11 ao quadrado é na boa, é 121. O dobro do produto, menos z vezes 11, menos 11z, o dobro menos 22, menos 22z, e depois mais z ao quadrado. Agora é resolver mesmo a equação, já não temos raiz, é resolvê-la. Z quadrado, por acaso, nesta equação cancelou, nem sempre isso vai acontecer, depois vocês reagem mediante aquilo que o problema vos vai dando, vão reagindo. Agora ficamos com uma equação do primeiro grau, quer dizer, z's para o primeiro membro e termos independentes, ou seja, números para o segundo. Isto será então equivalente a eu ter menos 6z, passa para cá então mais 22z, exatamente igual a 121 menos 25. Simplificando então estas peças, menos 6z mais 22 a dar 16z, o que há de ser igual 121 menos 25, olha, 21 menos 21 dava 100, preciso tirar 4, 96. O que quer dizer então que z há de ser igual a 96 sobre 16 e, efetuando os cálculos, vamos obter que, para estas condições, a cota terá de ser 6. No entanto, estas equações irracionais são perigosas, são bastante perigosas. E nós, depois de termos a solução, temos de fazer uma verificação da solução, mas na equação inicial, ok? Temos de fazer a verificação da solução na equação que trabalhamos inicialmente. Qual era a equação inicial? Era esta aqui. Eu vou até escrevê-la aqui. A nossa equação, tínhamos f de z igual a 16 e ficamos então com z mais 5 mais a raiz quadrada de z quadrado menos 6z
mais 25 igual a 16. A verificação é feita sempre na equação inicial. Eu depois farei um vídeo onde vou trabalhar mesmo as equações irracionais e falo-vos um pouco mais profundamente o porquê desta verificação. Aqui no meio deste problema não vou fazer, porque ficaria assim um bocado maçudo o vídeo. Vou apenas verificar. E então substituindo, quer dizer, se z é igual a 6, substituindo então na equação, vamos tentar validar a equação. Então teria 6 mais 5 mais raiz quadrada de 6 ao quadrado, menos 6 vezes 6, mais 25, igual a 16. Reparem que 6 vezes 6 é 6 quadrado, 6 quadrado corta com 6 quadrado, né, que estaria ali, e obtenho então 6 mais 5, mais raiz de 25 é igual a 5, igual a 16, 6 mais 5, 11, mais 5, 16, então teria 16 igual a 16, o que quer dizer que esta solução, depois da verificação, é então finalmente validada, o que quer dizer então que o conjunto de solução da nossa equação será 6. Ou seja, quando a cota do ponto Q for igual a 6, o perímetro deste triângulo é igual a 16. Fico-me então por aqui quanto a este exercício. É sempre um prazer enorme poder ajudar. Um grande abraço a todos. Tchauzinho.